A gente passa a estudar agora o tema competência no âmbito do processo civil. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a jurisdição ela é una e indivisível. Contudo, é possível estabelecer limites em face do exercício da jurisdição. Os limites aqui eles vão ser definidos pelas regras de competência. A competência, portanto, ela pode ser compreendida como um fator de legitimação da atuação dos julgadores. Você pode estar se perguntando, mas quem que vai definir quem é competente para o quê? Essa resposta está lá no artigo 44 do Código de Processo Civil. Esse artigo diz o seguinte: obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas nesse Código ou em legislação especial pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber pelas constituições dos estados. Portanto, quem define a competência vai ser o CPC, a legislação especial, as normas de organização judiciária e a Constituição dos estados. A competência ela será determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial. Observe o que dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil. Ele diz o seguinte: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do Estado, de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ocorre em face do processo eletrônico, ao passo que a distribuição é o termo que a gente usa para o protocolo aí da petição inicial no processo físico. Nesse momento de determinação da competência, incide o que a gente chama de princípio da perpetuatio jurisdictionis. Segundo esse princípio, a ação ela deve ser preservada onde inicialmente foi distribuída ou registrada. Deve-se impedir o deslocamento de competência de um juízo para o outro, mesmo que seja criado órgão dentro da mesma comarca. Essa preservação, contudo, ela não vai ser aplicada se ocorrer a supressão da vara ou se ocorrer a modificação de competência absoluta. Ainda a título de introdução aqui na competência, é preciso lembrar que o próprio julgador sempre terá uma competência de reconhecer sua própria competência ou incompetência, ainda que diante de regras de competência absoluta. A gente chama isso de princípio da competência. A gente vai estudar agora a classificação da competência. A competência ela poderá ser absoluta ou relativa. Competência absoluta ela não pode ser alterada ou modificada. O direito chama a alteração da competência de prorrogação de competência. Por isso, a doutrina esclarece que a competência absoluta não admite prorrogação da competência. A competência ela é absoluta em razão da matéria, da pessoa, da hierarquia ou quando competência funcional. A competência em razão da matéria, ela tem como parâmetro de fixação a matéria debatida nos autos, por exemplo, justiça do trabalho. A competência em razão da pessoa tem como parâmetro de fixação a pessoa que é parte no processo. Por exemplo, na hipótese da União ser parte no processo, a competência será federal. A competência hierárquica, ela tem como parâmetro de fixação o grau de jurisdição. Por exemplo, o RESP ele será julgado pelo STJ. E a competência funcional tem como parâmetro de fixação um processo anterior. Por exemplo, os embargos de terceiro devem ser distribuídos onde foi distribuído o processo principal. Aliás, como bem esclarece o artigo 62 do CPC, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. A falta de competência absoluta ela pode ser declarada de ofício ou por requerimento da parte em qualquer momento do processo. Essa espécie de incompetência ela é tão grave que pode ser alegada inclusive em ação rescisória, está lá no artigo 966, inciso 2 do CPC, e não convalesce com o decurso do tempo. Você pode estar se perguntando, e como que fica o processo na hipótese desse processo ser conduzido por um juiz absolutamente incompetente? Nesse caso, os atos praticados eles são mantidos, inclusive os atos decisórios. Caberá ao juiz competente decidir se mantém os atos ou não. A competência relativa, por sua vez, admite alteração ou modificação, ou seja, poderá ocorrer a prorrogação da competência.
A competência ela vai ser relativa em razão do valor da causa ou em razão do território. O artigo 63 do CPC destaca que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. A competência relativa ela não pode ser declarada de ofício, contudo, poderá declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro ou ainda a incompetência na hipótese de juizado especial. Aqui no caso de juizado especial, o juiz pode reconhecer sua incompetência absoluta ou relativa, hipótese em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Muito embora o conceito de competência relativa admita prorrogação, fato é que existem algumas exceções. Como a gente sabe, a parte pode, abrindo mão do valor excedente, ajuizar a ação no juizado especial cível, que é um procedimento sumaríssimo, ou ainda optar pelo procedimento comum. Trata-se de competência fixada em razão do valor da causa. Contudo, não é possível modificar a competência na hipótese de juizado especial federal e juizado especial da Fazenda. Em razão do território, a regra é que será competente para julgar a demanda o foro do domicílio do réu. Neste caso, a gente tem o seguinte: se o réu tem mais de um domicílio, vai ser competente o foro de qualquer deles. Se o réu não tem domicílio certo, vai ser competente o foro do local onde for encontrado ou o foro do domicílio do autor. Por se tratar de uma competência relativa, admite-se a prorrogação de competência, exceto se for uma ação real imobiliária ou uma ação possessória de bem imóvel. Observa o que diz o CPC no artigo 47 sobre esse tema. Ele diz o seguinte: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. O parágrafo 1º esclarece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre o direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Portanto, nesse caso, será competente o foro da situação da coisa, de eleição, que está no contrato, ou de domicílio do réu. Observe que o próprio dispositivo no parágrafo 1º esclarece que esse tipo de escolha cabe apenas se o litígio não recair sobre direito de propriedade, direito de servidão, divisão e demarcação de terras, direito de vizinhança e enunciação de obra nova. Em todos esses casos, será obrigatória a propositura de ação no foro da situação do bem. Serão propostas no domicílio do autor da herança as ações de inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. E aí você pode estar pensando, e na hipótese do autor da herança não ter domicílio? Nesse caso, o foro competente ele vai ser o local do bem imóvel. Se tem mais de um bem imóvel, vai ser o local de quaisquer deles. E se não possui bem imóvel, vai ser o local onde tem bens. Na hipótese de pessoa jurídica de direito público integrar a relação jurídico-processual, será competente sempre o foro do domicílio da parte adversária. Por exemplo, pessoa física ou jurídica contra o Estado ou contra a União, a competência será do foro do domicílio do autor. Se o Estado ou a União estiver atuando contra a pessoa física ou jurídica, a competência vai ser do foro do domicílio do réu. Além disso, como regra, a intervenção da pessoa jurídica de ente federal enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Excepcionalmente, isso não vai ocorrer nas hipóteses de acidente do trabalho, falência e recuperação judicial, justiça eleitoral e justiça trabalhista. É importante observar que o CPC esclarece que a intervenção da parte na condição de amicus curiae não gera o deslocamento da competência. Por fim, é interessante observar as regras de competência lá do artigo 53 do CPC. Eu vou ler esse dispositivo, ele é um pouco grande, mas ele é muito importante. Esse dispositivo diz que é competente o foro 1. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A. De domicílio do guardião do filho incapaz. B.
do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. 2. Vai ser competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. 3. Vai ser competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica. B. Onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C. Onde exerce suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. D. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. E. De residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. F. Da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. 4. Vai ser competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação. A. De reparação de dano. E B. Em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. E por fim, o 5. Vai ser competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. E como que funciona a alteração da competência relativa? A competência relativa ela vai poder ser alterada em razão de cláusula de eleição de foro, em razão da inércia do réu na contestação, em razão de conexão, em razão de continência e em razão de conflito de competência. O artigo 65 do CPC dispõe que prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Portanto, a inércia da parte na contestação justifica a alteração da competência relativa quando possível. Observa que o CPC de 2015, a incompetência relativa e absoluta, elas devem ser alegadas em preliminar de contestação. O artigo 64, ele diz que a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Por isso, inclusive, a alegação de incompetência por si só não suspende o processo. Lembre-se ainda que, mesmo nesses casos, há situações que não autorizam a prorrogação de competência. Tá? A gente já falou aqui, quando a gente estudou o valor da causa e competência territorial acima. O artigo 54 do CPC, ele esclarece que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. A conexão e a continência tratam de uma situação em que duas ações são similares, não são iguais. Eu lembro aqui que são elementos que identificam a ação, as partes, a causa de pedir e o pedido. Enquanto na litispendência coexjugada a gente tem uma hipótese de ações idênticas, na conexão e continência a gente tem uma hipótese de ações parcialmente idênticas, ações similares. Na hipótese de conexão, existe causa de pedir ou pedido iguais. Isso está lá no artigo 55 do CPC. O CPC ainda destaca hipótese de conexão entre ações caso exista risco de decisão conflitante. Trata-se do que a doutrina chama de conexão por prejudicialidade. Observe o que diz o artigo 55, parágrafo 3º. Ele diz o seguinte, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A reunião de ações conexas, excepcionalmente, não vai ocorrer para a decisão conjunta se uma dessas ações já houvesse sido sentenciada. Está lá no artigo 55, parágrafo 1º. Na continência, diferente da conexão, todos os elementos da ação são iguais, contudo, o pedido de uma ação é maior do que o pedido da outra. A ação que tem o pedido maior ela é chamada de ação continente, ao passo que a ação que tem o pedido menor é chamada de ação contida. Nesse caso, funciona assim, se a ação contida, que tem o pedido menor, é distribuída primeiro, ocorre a reunião das ações para julgamento conjunto no juízo da ação contida, passa a ser o juízo prevento. Se a ação continente, que tem o pedido maior, portanto, é distribuída primeiro, vai ocorrer a extinção da ação contida, a ação que tem o pedido menor.
mantendo-se apenas a ação continente. Por fim, também altera a competência relativa o conflito de competência, seja ele positivo ou negativo.